Não aparece ao vivo ainda não. Estamos ao vivo. Opa, gente, Papo Diver, nos reunindo aqui nesta quinta-feira, dia do livro, um dia de encontros, né? Encontros com gente muito querida, presente aqui na telinha e muita gente presente a partir das suas casas, dos seus lugares, né? Em muitos lugares, né? Mas todos nesse momento e todos aqui também, né? Papo Diver, uma ação da campanha de lançamento do livro da Pedagogia da Cooperação, uma movimentação que a gente está fazendo muito inspirados, né, e inspiradas pela chamada que cada um de nós e cada uma aqui atendeu de coração a coração, né? Estávamos aqui, Pedro Consorte, Ana Paula Peron, Eliana, Lili, Fausto, né? Comentando aqui um pouquinho antes de entrar no ar, quanto, né, tem sido incrível essa nossa jornada, desde o comecinho lá de março, quando nós dissemos sim, né, para esse projeto de escrever a muitas mãos, mentes, corações, né, com toda a nossa presença, esse livro da Pedagogia da Cooperação, né? E por isso essa nossa enorme gratidão, uns pelos outros, umas pelas outras, mas especialmente, né, por esse momento que criou uma oportunidade para fortalecermos ainda mais essas nossas ligações de cooperação, né? E é com essa intenção que a gente começa aqui o Papo Diver, onde nós vamos dialogar um pouquinho a respeito do entrelaçamento, né, de algumas das metodologias colaborativas que fazem parte, né, da abordagem da pedagogia da cooperação, ou dizendo melhor que a pedagogia da cooperação abraça, né, essas metodologias, dentre várias outras, e que aqui a ideia é a gente tecer um pouquinho essas conexões, né? Como danças circulares se relacionam com essa dimensão da cooperação, comunicação não violenta, como nos ajuda, né, a promover encontros cada vez mais genuínos consigo mesmo e com as pessoas com quem vivemos e trabalhamos, e assim ampliando essa esfera de colaboração. E transformação de conflitos, o World Café, Open Space, metodologias de conversação e que podem nos ajudar a ampliar ainda mais essa nossa atuação para solucionar problemas, transformar conflitos, realizar metas, alcançar objetivos, né? De uma maneira que seja produtiva, né? E saudável, feliz para cada pessoa sem exceção, né? E para entrar rapidamente nessa conversação, vou passar a bola para Ana Paula Perão começar a sua apresentação. Muito obrigada, Fábio Broto, por passar a bola para mim aqui. E eu vou começar apresentando o Pedro. Olha só, vou apresentar o Pedro, que, puxa, desde que eu vi a primeira vez, acho que eu vi a primeira vez com a questão da música, né? E venho descobrindo o Pedro em cada mergulho, assim, cada vez que a gente joga ou junto ou perto, eu descobri muito sobre ele. Ele me convidou para uma live no Insta, e a gente ficou conversando, e ele foi me contando a história dele, né? Como ele veio se transformando e como tudo que ele fez hoje está na mochila dele. Eu adoro essa metáfora da mochila. E aí, quando ele abre essa mochila e começa a tirar coisa de dentro, vem coisas incríveis, assim. Tem uma coisa que ele faz que, para mim, é assim surreal, que é trabalhar lá no CVV. Cada vez que ele me conta disso, eu fico babando e pensando assim, quanta coisa, né? Quanto aprendizado. E nos últimos dias, agora eu tenho acompanhado as lives dele no Instagram e estou completamente apaixonada com o jeito dele fazer live, trazendo temas incríveis. Então, olha, para vocês, Pedro Consorte, a sorte é minha. Tem que fazer um trocadilho com esse consorte. A sorte é minha de estar colada nessa rede com esse cara incrível, assim. Bem-vindo, Pedro. Obrigado.
A bola tá comigo? Essa coisa de passar bola, todo mundo é esportista aqui, né, minha gente? Eu preciso denunciar isso aqui, que todo mundo aqui ou foi, teve alguma ligação. Já vou dar esse spoiler aqui sobre a gente. E que é uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, assim, né? Então eu vou apresentar a querida Lili, né? Lili Fausto, que eu conheci quando eu entrei na pós. Antes de eu entrar na pós de Pedagogia da Cooperação, eu estava interessado ali, o meu parceiro Ronaldo já acho que estava fazendo a pós, ou tinha acabado de terminar, sei lá. E ele sempre falava da pós, e a pós isso, e a pós aquilo, e não sei o que. Eu falei, bom, vou ver como é que é, né? E a gente trocou uns e-mails e eu. É louco isso, porque às vezes tem uma sensação de que por mensagens escritas não existe emoção, né? Ou não existe muito isso. E eu senti ali com as mensagens que eu troquei com a Lili que tinha um carinho, assim, tinha uma abertura. E a gente não se conhecia, né? E aí, nessa aproximação assim com a pós, pô, Lili, os nossos primeiros contatos foram tão carinhosos, assim, tão abertos para construir junto, assim, né? Que para mim aquilo abriu uma porta, assim, sabe como cada detalhe contém assim uma visão de mundo, né? Cada detalhe nosso, cada pegada nossa, assim, para mim, eu acho que deixa um pouco da nossa visão de mundo. Então, às vezes, umas poucas palavras trocadas ali já denunciam qual visão de mundo que a gente tem, assim, né? E aí foi esse jeito carinhoso, assim, que eu te conheci. E tem coisas que eu sei sobre você, além dessas coisas, né? Mas tem coisas que eu sei sobre você, sobre a sua relação com a educação física, né? Sobre a sua relação com a pós, com a coordenação da pós, com a sua relação com as danças circulares, né? E muitas outras coisas que eu ainda não sei também, estou curioso para saber. E você está fazendo o meu curso também de comunicação não violenta, e eu estou muito feliz de ter você lá também. Sou Então, sua aluna agora. é isso. Então, e isso também para mim já denuncia esse seu interesse, né? De aprender coisas novas e tão legal, assim, eu estou muito honrado de estar aqui, vocês todos foram meus professores na pós, e agora eu estou aqui, pô, na diretoria, gente, isso aqui é incrível, né? Então, é isso, eu vou passar a bola para a Lili, um prazer te apresentar e um prazer ser apresentado também pela Ana Paula Peron. Passei a bola aqui, ó. Peguei a bola, Pedro. Muita gratidão, viu, querido, por ser apresentado por você. E agora trazer a presença da Ana Paula, né? Uma amiga querida e uma pessoa assim incrível também, porque adora conhecer coisas novas e processos novos, né? O Pedro já soltou a bola aí, né? Da relação com a educação física, né? E você, por um bom tempo, também mudou esse olhar profissional, né? Com tudo isso, assim, muitos estudos vieram, né? Numa consultoria, na relação do lapidar conflitos, esse processo todo, né, da mediação e tal, e das metodologias colaborativas também que você utilizou muito em seu trabalho, né, na consultoria e tudo. Então, honro muito a sua presença, agradeço, né, você aqui, você é uma grande amiga que eu fui conquistando ao longo da minha vida. E é um prazer estar aqui com você, porque você é uma pessoa muito competente em tudo que você faz, né? Nas mediações, na consultoria, e é uma pessoa que gosta muito de ler, de aprender, de ter conhecimento e buscar coisas novas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, Fábio, e é um prazer, viu? Gratidão, Ana Paula, gratidão a todos aqui. Viu? Oh. Gente, eu estou ouvindo vocês aqui e vou me dando conta de que privilégio, né? E alegria poder estar caminhando, né? Pela vida
na companhia de gente tão incrível, né, como vocês aqui, e que representam, né, tantos outros círculos com pessoas maravilhosas, né, que de muitas formas a gente tem tido a oportunidade, né, de desfrutar dessas boas companhias, né? E graças a isso tudo, é que também estamos aqui juntos, motivados, né, motivadas por essa cocriação, né, do livro da Pedagogia da Cooperação, e que é obra de uma parceria incrível com a Bambual, né, editora, através da Isabel Vale, que não teve dúvida, quando a ideia foi levada para ela rapidamente abraçou com um entusiasmo incrível e com uma seriedade e profissionalismo que nos ajudaram a chegar até esse momento, né, de celebrar a publicação. Então, honrando, né, essas relações todas que fazem parte da nossa, quando se for brincar aí, né, até com o subtítulo do livro, né, o nosso vencer, né, com S, de ser quem a gente é, quando a gente é junto com as demais pessoas, né? E o Papo Diver nos convida a olhar para essas relações, né? A gente costuma brincar com a ideia de que uma experiência é cooperativa quando ela é diver, ou seja, se ela é de verdade, divergente como a gente, não como a gente idealizaria, né, que fosse, divertido, né, e diver, né, se ela for profunda, né? Então, Pedro, você como é um grande jogador e que revelou aqui as nossas habilidades de praticantes, né? Para uma experiência, para uma relação sedíver, Pedro, como ela deve ser, o que precisa ter? Cara, acho que é uma das primeiras coisas que me vem, assim, eu acho que isso se conecta com a comunicação não violenta, né? Também. E não é à toa, eu acho que eu escolhi, ou fui escolhido pela comunicação não violenta. Eu acho que para uma experiência sedíver, a gente precisa ter um espaço para poder ser sincero, assim, ser honesto, falar a verdade, assim, né? O de verdade, né? Acho que se conecta com isso, assim. E ao mesmo tempo a gente se acolher, se ouvir, né? Com curiosidade, principalmente quando é divergente, né? No sentido de trazer olhares diferentes, assim, como é que a gente discorda, pensa diferente, mas com curiosidade, com empatia, mas ao mesmo tempo também não deixa de falar as coisas que são reais, né, que são verdadeiras, assim. Então, acho que esse é o ingrediente que eu incluiria aí no nosso Diver. Uau, super bem incluído, né, Pedro? E vindo com você pela comunicação não violenta, né, empresta, né, para essa experiência de cooperação um atributo que é essencial, né? Particularmente a verdade, né? A gente costuma brincar que, como toda brincadeira tem um fundo de verdade, a gente brinca com seriedade para poder chegar mais perto da verdade, né? E como a verdade não está toda em mim, nem em você, nem na Ana Paula, nem na Lili, nem em cada pessoa separadamente, ela está entre nós, a gente deve brincar junto, né? Brincar de uma forma colaborativa para a gente poder chegar mais perto da verdade, né? E brincando desse jeito, Ana Paula, como é que o Diver aparece, né, na tua perspectiva, né, de vida e de trabalho, né? Não somente, mas lançando mão dessas metodologias que você é mestra, né, transformação de conflitos, Open Space, World Café. Como é que isso vem para você? Como é que você vê isso acontecendo no cotidiano, né, da tua vida e do teu trabalho, né? Acho que o Diver foi uma descoberta, né? A única vez que eu consegui pensar com isso tudo junto foi com vocês na pós, né? Juntar divertido, divergente. Para mim, esse divergente é o que mais toca, assim. Assim, divergente e de poder também ter novos olhares, né? De poder experimentar a autenticidade, né? Dentro da possibilidade de ser quem eu sou, ou seja, eu tenho que encontrar esse conforto em mim
para ser diferente e para dizer o que é para mim, né? O que é verdade para mim, que é diferente da verdade do outro. E o divertido é o que traz a cola de tudo isso, né? Então, há muita gente que, como eu trabalho com mediação de conflitos, tem gente que tem até medo, né, do tema, quando eu falo assim. Mas quando vê que a gente pode fazer isso com leveza, a gente pode e deve se divertir, né, com algumas mazelas que a gente tem, né, dá para trazer esse lugar e ser diver com a leveza do divertido, né? É possível juntar tudo isso. Eu acho que quando você junta esses indicadores diver aí, você tem uma mistura de o que a gente precisa para ser quem a gente é. Né? Autenticidade com a divergência, com diversão e com a profundidade. Eu, particularmente, com a minha lua escorpião, gosto de uma profundidade. Gosto de uma profundidade. Então, faz muito sentido para mim. E aí, tanto na transformação de conflito, que foi sua pergunta, e quando você leva isso para tecnologias conversacionais, como o Open Space e o Word Café, é um aprendizado, né? A gente percebe que não é diver logo de primeira, né? A gente vai indo, e vai conquistando cada ponto a mais, né? É isso. É como você me conquistou, né? Há tantos anos atrás, né? Ai, Devagarinho, devagarinho. Eu posso falar assim, que a Denise sabe bem da nossa história aqui, né? Então, uma conquista de fraternidade incrível, e que foi aos pouquinhos, né? 1984, século passado, Bruno. Cara, Pedro, é quando a gente era realmente jogadores, viu? Cabeludo, e cabeludo. Lili, acho que tem muito a ver com as danças circulares, né? Essa progressão, né, das relações, né, colaborativas, né, inspiradas por essa ideia do Diver, como a Ana Paula trouxe também, num passo a passo, né? E Sim. As danças vão ajudando a gente a fazer esse compasso, né? Isso. E nesse compasso, como é que você dança? O que é que está no centro, Lili, dessa experiência? Né? Broto, são tantas coisas importantes que estão no centro, né? Uma delas é a confiança, né? Porque quando você pergunta para nós, assim, né, sobre o Diver, né? E o que traz, né, o que me remete, é o poder da confiança, é encontrar um lugar que eu possa ser quem eu sou, né? Um lugar que a gente possa transpor essa confiança, assim, como o Pedro falou, né? No e-mail, a gente pode trazer uma relação que parece que a pessoa está ali do outro lado te vendo, né? E a gente constrói uma relação diferente apenas na palavra, né? E essa relação com a dança circular, na confiança, é esse processo, né? As mãos dadas, o círculo, esse todo, né? A dança circular, o lindo dela é que as pessoas podem se ver nesse todo, né? E isso é muito emocionante a hora que você está nesse processo, né, do círculo e trazendo a sua pessoa e os apoios, assim, né, das mãos dadas e nesse processo. Então, a confiança é uma grande base, a meu ver, assim, né, de criar um ambiente que eu possa surfar, assim, né, uma onda tranquila. Isso me agrada muito. Ele confiança, né? E você é, na nossa comunidade, como dizia o Pierre Vai, um dos baluartes, né, da confiança, ser a pessoa confiável, né, que a gente não tem dúvida. E na hora que precisa, para o que precisa, a gente sabe que tem um colo ali para o qual a gente pode, né, correr sempre que precisar, né? Gratidão, viu, queridona? Gratidão também, Broto. E agora, como vocês falaram, quer dizer, não só o Diver, mas essas competências colaborativas, como o confiar, né? Não se instala de uma hora para outra, não se mantém para sempre,
E mesmo que se rompa, é possível, né, regenerar, né? O saber confiar é a competência colaborativa que está no centro da trilha, né, das 7 práticas da pedagogia da cooperação, né? Quando a gente estabelece, né, essas relações de parceria, de aliança, fortalece a confiança entre nós diante daquela situação que nós estamos vivendo, né? E que pode nos ajudar a ir na direção, né, de soluções que nenhum de nós sozinho ou sozinha ainda está trazendo, né? Esse exercício de cocriação que nos fez chegar na produção dessa obra, né, de fato, né? Algumas pessoas têm perguntado, mas como é que foi o processo de construção do livro escrito? A gente só seguiu o caminho da pedagogia, né? Vamos seguindo, tivemos grandes desafios que ajudaram a gente a lapidar, literalmente, né, Ana Paula? Lapidar as nossas relações, né? Para a gente Conflitos poder... com certeza existiram, Sim, né, Broto? sim, claro. E foram todos, assim, muito bem-vindos, né? Porque nos ajudaram a ir para lugares que a gente não tinha imaginado. O Pedro mesmo, numa troca recente, ele chamou nossa atenção, mas, Fábio, o subtítulo do livro parece estar um pouco esquisito, esse podem, né? Porque no original era... Aliás, teve tanta mudança, gente, mas uma das últimas... O original era todas as pessoas podem vencer. O Pedro falou, poxa, tá meio... Tem uma amiga que tem... Então, aí fomos atrás, fomos pesquisamos, Isabel foi na assessoria dela na Bambual e veio realmente o mais apropriado é o possam vencer, né? E vocês sabem como eu sou chato para essas coisas, né? E muito avesso, às vezes, a receber crítica, né? A minha primeira reação, muitas vezes, é não, pera, o Pedro vai falar isso agora, tá, não sei o quê. Tá tudo pronto. Pô, agora que ele veio, né, tá, né? E quem é o Pedro? É um aluno só, nós somos o mestre dele na pós. E essa fantasia, né, Broto? Essa fantasia, né? Que se a gente é da cooperação, a gente não tem conflito, né? Olha que fantasia maluca. Não pode ter conflito. Verdade, Ana. Fantasia, né? E é justamente o oposto, né? É quando a gente está mesmo num ambiente mais colaborativo, há mais, vamos dizer assim, permeabilidade para a verdade, né? E às vezes a verdade é um incômodo, é uma inquietação, uma bronca, uma raiva, um medo, né? E por isso esse campo da pedagogia da cooperação, através das suas práticas, né, tentando criar um ambiente favorável para a gente lidar com a verdade, né? E a gente chegar a lugares, resultados, soluções, etc., onde todo mundo pode chegar. Por isso essa ideia de que todas as pessoas possam vencer, né? Ser quem elas são de verdade, né? Essa inquietação de fundo do trabalho da pedagogia da cooperação, né? Como alargar as fronteiras da casa, do trabalho, da escola, do país, do governo, da comunidade, onde mais e mais pessoas caibam, né? Onde ninguém precise mais ficar de fora, né? Que inquietação é que vocês sentem estar no centro assim, dessa jornada de vocês, né? Tanto no campo aqui da pedagogia da cooperação, como no campo de atuação mais expandido do trabalho e da vida de vocês. Qual é a inquietação que, por exemplo, transformação de conflito te convida, né, a buscar clareza, Ana Paula, encontrar um caminho, né, e como isso se conecta, né, com a pedagogia da cooperação? Puxa, está com tempo? Eu gosto de buscar na minha história, assim, na minha história de vida era como que era possível eu ser uma pessoa diferente e a minha história caber no mundo, né? Eu venho de uma família de 6 irmãs, onde todo mundo tinha que ser muito igual para não ter muito conflito, né? E era justamente o contrário, era todo mundo super diferente, a gente vivia no conflito, né? Então, eu vim trazendo, e desde quando eu fiz a pós também, não, foi nesse século, já 2001, foi nesse século, e desde a pós eu vi nesse processo todo essa possibilidade de encontrar quem eu sou,
permitir que o outro seja, chegar no momento de transformar conflitos e eu conseguir reconhecer em mim a minha autenticidade, eu não precisar dizer sim quando eu preciso dizer, quando eu quero dizer não, né? Saber dizer não para o outro, sabendo dizer sim para mim. E, às vezes, poder até dizer sim para o outro, porque é possível nesse momento, né? Ainda que seja um não para mim. Eu acho que todas essas possibilidades estão abarcadas. Assim. Então, a minha inquietação é trazer para as relações este lugar, onde eu consigo olhar para mim. E você falava da confiança, Fábio. Eu tenho, nos meus valores de vida, dois valores que ficam assim, uma hora está em cima, outra está embaixo. O primeiro é liberdade. E o primeiro, junto com a liberdade, é confiança. São dois valores que ficam ali, né? Então, a minha inquietação é como é que eu sustento a liberdade e a confiança, né? Tem uma professora querida, Mônica Mumi, que ela dizia: todas as histórias precisam caber no mundo. Olha que frase incrível, né? Ainda que eu não goste, ainda que eu não suporte, ainda que eu não queira, todas as histórias têm que caber no mundo. Então, até para aceitar aquela história tão difícil para mim, eu tenho que estar nesse mundo, nesse lugar, né? nesse eixo. Né? Tá bom, né? De inquietação? Pedro, o que inquietação, essa inquietação da Ana acende em você, acorda em você, né? Inquietações parecidas, eu acho, que talvez sejam complementares, assim. Eu acho que do ponto de vista aí da comunicação não violenta, né, e por que eu mergulhei aí nessas águas e por que eu de alguma forma comecei a compartilhar isso, né? Acho que foi de um processo de transformação pessoal, assim, e de começar a ver caminhos, assim, outros caminhos, e que a pedagogia da cooperação também me ajudou muito, e todas as metodologias colaborativas me ajudaram muito a ver outros caminhos, assim, né? Olha só, dá para contar outras histórias que também são possíveis. E aí a gente tem mais escolha, né? Porque se eu só consigo ver um caminho e uma história, talvez eu nem perceba que aquela história que eu estou me contando é uma história. Eu acho que aqui é aquilo, né? Só sobrou aquilo. Então, acho que a comunicação não violenta me ajudou a ver outros caminhos, assim, me ajudou a ver outras histórias na relação comigo mesmo, na relação com outras pessoas com quem eu convivo e também o meu lugar na sociedade, assim, né? Então, tem esses vários ângulos, assim, que eu comecei a ficar mais consciente, assim, e ver como eu sou privilegiado também. E, bom, já que eu sou privilegiado, o que eu faço com os meus privilégios, né? Como é que eu posso usar meus privilégios para ajudar quem está em situações mais desiguais? Porque essas histórias todas também estão acontecendo enquanto a gente está aqui nesse exato momento. Tem várias pessoas, né, em situações difíceis, assim. Então, como é que a gente usa esses caminhos todos colaborativos para a gente, poxa, transformar isso que precisa ser transformado, né? Cuidar de quem precisa ser cuidado, assim. Então, acho que essas portas todas foram abrindo, assim. E isso começou lá na troca de e-mails com a Lili. Mestre e aprendiz, né, Pedro? Assim, fica uma... Assim, eu sei como é que a gente pode mudar isso. Diga aí, Lili, já que a bola está com você. Né? Eu fui me empolgando aí no que o Pedro foi trazendo, porque é bem isso, assim, né? O quanto a gente sabe, o quanto a gente pode fazer pelo outro também, né? E vocês dois, falando um pouquinho das metodologias de vocês, me veio muito a dança circular, e veio quando eu dancei a primeira vez, né? Foi com você, Broto, né? É mesmo? O Fábio Broto, focalizando uma dança circular. E me emocionou muito, me emocionou as mãos dadas e as pessoas, todas as pessoas que estavam naquela roda, executando o mesmo movimento, no mesmo ritmo. Isso traz uma força de cooperação, né?
incrível, porque você está ali naquela roda girando num processo igual, né? E todo mundo no mesmo lugar, né? No mesmo assim, na mesma, não tem posições ali, né? No círculo todo mundo é um igual, né? Então isso foi reverberando e até hoje, quando eu entro numa roda, eu me emociono, né? Porque traz esse processo e tem a música. Tem uma coisa também que, como a gente que a vida inteira lidou com o corpo, né? Olha, você não sabe dançar, olha, eu não sei dançar, então fica aquela coisa reprimida, porque eu não sei, e meu corpo, olha, eu não tenho ritmo, hein? Muitos alunos na pós falam assim, dança circular, o que é isso? Para quê? Muitos falam, né? Módulo de dança circular, para quê? Né? O que vai ter a ver com a pedagogia da cooperação? E eles saem encantados, né, com todo o processo vivido, né? Porque tem a música, uma música que te emociona, outra que você se diverte, né? Uma dança circular que você se diverte. Então é um entrelaçar de movimento. E fora que a dança circular ela te convida a estar mais próximo de você mesmo. E é essa inquietação que eu trago, né? Porque a pedagogia da cooperação ela também faz esse convite, né? E em muitos momentos, ela te traz um desequilíbrio, né? Ela te faz pensar. E a dança circular também, né? Ela traz uma profundidade, muitas vezes, que você se aquieta, né? E com você mesmo. Às vezes, algumas mãos dadas que você tem outras referências, então é você num todo, né? E isso, para mim, é muito pulso e cooperação na pele, assim, sabe, Broto? É muito incrível isso para mim. É forte. Até hoje, me emociona esse processo todo, assim. E eu nunca mais parei, né? Nunca mais parei de dançar e sempre dancei muito, assim. Então, hoje eu estou mais preciso voltar, assim, né? Ter algum grupo que eu participe, assim, não que eu focalize, mas que eu seja uma aluna, né? Participante, assim. E a dança circular vai mostrando para a gente, assim, né? Uma hora você é mestre, outra hora você é aprendiz, né? O quanto é bom a gente ficar nesse lugar do aprendiz, sabe? Isso me ensina também. Então é isso, assim, muitas conexões, né, Fábio? E a gente vai surfando com tudo isso. Essa é a alegria, é uma alegria poder ter escrito esse texto com a Andréia, com a Denise, né? E a gente trazer toda a nossa expertise, a Andréia, que tem uma expertise mais de 20 anos também na roda, né, das danças, a Denise também, um montão de anos, né, uns 15 anos, e a gente vai surfando nessa onda e acho que tem tudo a ver. Fábio, passou a bola de novo. Lili, você está falando... Nossa, eu vou me lembrando de muitas coisas aí, e tem muita gente que está nos acompanhando que está lembrando de várias outras, né? Essas nossas inquietações não são só minhas ou sua, né? E nem só de nós que estamos aqui, são inquietações que, de muitas maneiras, elas estão presentes no centro da nossa humanidade, né? Uhum. E bem nesse momento que a gente está se dedicando a produzir, né, esse livro, vamos dizer assim, o nível de desigualdade no planeta aumentou demais, né? Uhum. Acho que o Pedro, você trouxe isso, Pedro, me tocou muito, porque nós hoje alcançamos uma condição, enquanto humanidade, que temos toda a riqueza, toda a inteligência, todos os recursos necessários para que todas as pessoas tenham uma vida digna. Mas, ao mesmo tempo, a diferença entre nós está aumentando, né? Pessoas cada vez menos
dignamente vivendo, e, por outro lado, um grande desperdício, né, não só de recurso material, mas especialmente de sensibilidade, de solidariedade, né, amorosidade, etc. Então, acho que são inquietações que aparecem assim meio na flor da pele, como você falou, mas que elas nos levam para esse mesmo lugar, né, eu sinto. Né? E essa, para mim, quando eu estou folheando, né, o manuscrito aqui da nossa obra, né, são 27 pessoas, né, que escreveram, né? E com essas visões, inteligências, sensibilidades todas aí desfilando, né, pelas páginas ali. E quanto mais a gente mergulhava nisso, mais a gente se sentia agraciado, agradecido, né? E, ao mesmo tempo, crescia meio que sabe, quase uma angústia, sabe? Do tipo, bom, e daí? Né? No que isto vai ajudar, né? Para que vai servir isto? Né? Teve até um momento da produção ali que eu falei assim, gente, para que nós estamos fazendo isso? Né? Puta, tem tanta coisa aí acontecendo, e a gente escrevendo um livro, Pedagogia da Cooperação, vai ser útil para quê? Sabe? Deu uma inquietação assim, quase paralisante. E aí recebi uma porção de pistas e de encorajamento, como esses que estão chegando aqui para nós, olha, gente, só para a gente reconhecer e celebrar, que a Soninha lá do Rio, né? Está falando aqui, ó, essas mestras e esses mestres reunidos. É dia de potência brotando em Peron de força e luz, que vai dançando em leveza de Lili, que bate no ritmo de música de CNV em consorte, honrando, brincando. Oh, Soninha. O Edu Cop, Lili, que hoje mora lá em João Pessoa, querido Edu. Aí ele pergunta, o livro já saiu? O livro já saiu das nossas mãos, Edu, das nossas mentes e corações. Agora está no colo dessa grande comunidade, né? Para ele virar agora uma realidade, impresso. É por isso que nós estamos aqui reunidos e reunidas, né? Para a gente fortalecer essa campanha de pré-venda, né? Para que a gente consiga juntar o recurso financeiro necessário para que essa obra seja impressa. E a gente tem brincado assim que ela é um caminho para essas sementes, vamos dizer assim, de cooperação, como Lili, Pedro, Ana e tantas pessoas aqui como nós, têm lançado pela terra, né? A gente sente que o livro da Pedagogia da Cooperação é só mais um veículo para isso chegar em todos os lugares, especialmente nos lugares mais áridos e aparentemente menos férteis, né? Então, o livro ele está aí na nossa mão, Edu, para fazer acontecer, né? Chama a galera para entrar na campanha, né? E ele está dizendo aqui assim, ó, gente, estou achando que não vou sair daqui e vou deixar a roda de homens para outro dia, porque ele focaliza uma roda incrível de homens lá em João Pessoa. Eu tive a honra de participar num dos encontros e é muito poderosa essa ação que o Edu focaliza, assim como tantas coisas que ele faz. Que legal. E Lili, indo na direção de que você falou do nosso acúmulo de experiência, o Lanes, nosso querido Luciano Lanes, parceiraço, está falando aqui, ó, agora eu não sei se isso é um elogio ou se é o que é, viu, gente? Vocês vão me dizer. É claro que é 5.000 anos de experiência neste grupo. E a Fernanda está falando, vocês me inspiram tanto que até mandei agora uma mensagem divertida para quem eu divergia. Puta, que maravilha, Fê. Que show, que show. É a cooperação em ação, e como a professora Lia disse, que sempre nos incentivou, Fabinho, faça já o que é possível ser feito já, porque não há mais tempo a perder. Né? Não permita que o despotismo da perfeição te impeça de dar os primeiros passos. Frase da Lia Diskin. Aí... Da Lia Diskin. Gente, como é que chega esses lovebacks, essas apreciações aí no coração de vocês? Chega no campo de que, olha, eu posso não conseguir atingir o mundo, mas a gente vai plantando, isso se esparrama, como diria, é uma polinização cruzada, né? No World Café que a gente fala, por polinização cruzada, eu tenho muita esperança de que isso se espalhe, né? Quando o Pedro
traz a questão dos nossos privilégios, né? Eu também me sinto extremamente responsável, Pedro. Você trouxe isso, acho que tocou assim, direto. E quanto a gente pode fazer serviço e acho que a gente vai aprendendo e vai fazendo, né? Eu também não sei como fazer. Alguém me diz como, eu vou lá e a gente faz, a gente cria, a gente cocria, a gente aprende, né? Então eu escuto saber que tem essa comunidade toda espalhada por aí, Brasil inteiro, e gente querendo. Já fizeram o pedido do livro da Espanha e de Portugal, lembra? Verdade. Tem que levar agora. É muito contagiante, sabe, Broto? Porque ouvir tudo isso me traz uma sensação assim, estamos no caminho certo, sabe? E não estamos sós, né, Lili? Não estamos sós, porque é muito bom viver tudo isso. Algumas pessoas falam, nossa, fui picada pelo bichinho, né, da cooperação e tal. E desses processos todos que a gente vive, a forma como a gente faz, né? A forma como a pedagogia da cooperação nos leva, né? Então, é capaz do Edu falar, gente, eu não tenho vontade de ir lá e eu quero ficar aqui, né? Então, isso nos alimenta, assim, e nos dá mais, assim, forças para seguir, né? Isso, para mim, é encantador, né? E a Ana Paula falou uma questão que me chama muito a atenção na dança circular, né? Porque num desses focos todos, assim, né, de aprendizado individual na dança, tem os passos que muitas vezes a gente erra, né? Erra, mas logo acerta, porque a gente tem o apoio das pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, e não se fixar no erro, mas no acerto que logo vem, né? Então, são mecanismos, sabe, Fábio, que a gente vai mudando o nosso botão processador aqui, que a gente aprendeu a vida inteira. A Ana Paula fala que tem 6 irmãs. Eu também tenho 5, né? Comigo são 6. Então, é isso, a gente aprende de um jeito e depois vai aprendendo a fazer de um outro jeito. Então, é encantador, assim, a relação do erro, dos acertos que a dança circular foi me ensinando, né? E que processos colaborativos me ensinam muito sobre isso, né? A pedagogia da cooperação me ensina muito sobre isso. Então, era isso que eu queria falar. Então, Maravilha, Lili, maravilha. Gosto muito de ouvir esses comentários, mas a gente está no caminho certo. Você vê assim também, Pedro? Isso te toca dessa forma? Eu acho que esses comentários, para mim, me fazem pensar que tem muitas outras pessoas também que poderiam estar aqui, né, contribuindo e falando, porque eu tive colegas ali na turma da pós que eu fui descobrir as histórias, né, os projetos, cada pessoa, cada uma ali engajado num projeto diferente, gente no corporativo, gente no social, gente na escola, gente, putz, em vários lugares, assim, então, como tem gente fazendo coisa boa, assim, e como que é importante a gente, na minha opinião, né, a gente abrir espaços para a gente se conectar, né, com essas pessoas que estão fazendo coisas muito legais, para a gente saber dessas histórias que estão acontecendo, porque muitas vezes, né, a enxurrada de notícias ruins, assim, dá uma carregada, né, dá um desânimo, assim, dá uma desesperança, e como é legal a gente abrir espaços para a gente se conectar, assim, para a gente saber desses projetos legais que estão acontecendo, para a gente se estimular, se energizar, se inspirar, né. Então, na pós, eu estava muito inspirado pelos professores, mas também pelos colegas, conforme eu ia descobrindo ali as histórias, eu ia ficando honrado, assim, também, de estar do lado daquelas pessoas, né? Então, todo mundo que está aí também comentando no YouTube, várias pessoas que eu conheço aí, pô, tem fera aí também, muito, muito massa, né? Ô Pedro, isso é muito legal mesmo, a gente reconhecer e vitalizar, né? Essa grande rede, vamos dizer assim, de boas práticas, né? No mundo inteiro, né?
aquelas mais pertinho da gente, como você citou, e aquelas mais distantes, mas todas enredadas numa onda de, vamos dizer assim, luminosa, né? E uma coisa que eu acho muito legal, assim, ouvindo o que vocês estão dizendo e o que as pessoas ali estão comentando. Aliás, super gratidão, gente, por essa partilha, colaboração aí junto, né, com a gente e por favor, deixem mais destaques e principalmente inquietações aí, mandem perguntas, já tem uma separadinha aqui de uma pessoa que eu não sei se eu vou botar no ar, mas daqui a pouco eu decido. Enquanto eu trago essa percepção de que a gente só não enxerga tanto quanto já existe, né? Eu costumava, há uns anos atrás, quando ouvia muito essa coisa, mas Fábio, é só vocês que estão fazendo isso, nesse negócio de cooperação, né? No mundo competitivo, aquela coisa e tal. E aí a gente foi caminhando e juntando gente, até um dia que a gente brincou, falou, gente, agora a minoria são os outros. Né? É quem não está nessa onda, como ele falou, quem não está surfando, né, nessas ondas de consciência fraterna, solidária, colaborativa, né, regenerativa, né, é a minoria. Né? E, claro, não se trata de minoria ou maioria no sentido de fazer valer alguma coisa, né? Mas talvez nos ajude a reconhecer que, pelo menos, né, não estamos sós, e há muito mais campos sendo fertilizados e cultivados, em muitas flores, né, reflorindo a terra, do que aquelas que a gente é capaz de enxergar. Por isso a importância de um papo diver e de tantos os encontros que se tem realizado, né, neste tempo, né, e que seguirão daqui para frente. Né? E nessa onda, vou trazer aqui a pergunta da Conceição, viu? A nossa queridona, que é inclusive coautora, né? Teve um desafio enorme, né, colocado para ela, que era fazer uma, vamos dizer assim, apresentação sólida e leve, né, do porquê pedagogia na pedagogia da cooperação. Mas não só uma pedagogia, porque uma pedagogia como uma abordagem, não só como uma técnica, metodologia ou coisas assim. E não só pedagogia, abordagem, mas numa perspectiva transdisciplinar, complexa, holística, sistêmica. Né? E ela, com elegância, né, e competência, apresentou uma argumentação incrível e que está ali logo na abertura, né, do livro. Né? E ela traz uma pergunta tão incrível quanto, né? Como viver e garantir que outros vivam a abundância que acreditamos que existe? Ou seja, está aí a onda para vocês surfarem. Né? Como garantir que a abundância seja vivida por todo mundo, sem exceção? Né? Sei não, eu acho que devia perguntar isso para o Pedro. E você viu que o Fábio Broto, ele falou, vocês aí vão surfar nessa onda, enquanto ele assiste ali da praia, né, do guarda-sol dele. Meu papel aqui é só mandar a pergunta, entendeu? Broto, mas um grande convite é para essas pessoas conhecerem a pedagogia da cooperação. Né? Porque a hora que a gente tem esse olhar colaborativo, a hora que a gente tem esse olhar cooperativo, a abundância, ela vem, né? E a gente vê que é possível para todo mundo, porque a gente faz ser possível para todo mundo, né? A pedagogia da cooperação, ela é possível para todo mundo. A CNV, ela trabalha para ser possível para todos. A dança circular, ela é possível para todas. As metodologias que estavam, né, que circulam, navegam ali pelo livro, elas têm essa possibilidade que é possível para todo mundo. E a gente vai observando, vai percebendo que eu estou conseguindo fazer, eu estou vivendo isso. Quando eu aprendi com a Ana Paula que você tem um conflito, agradeça, porque você vai viver algo muito transformador com essa pessoa. E aí você fala assim, caramba, mudou a chavinha de novo, né? Porque eu tenho conflito, eu tenho que
bater de frente com a pessoa. Ok, eu tenho um conflito, deixa eu respirar e deixa eu ver a situação, deixa eu ver como é que eu vou olhar para isso. É um presente, porque se o outro também estiver no campo, cada vez mais a gente pode se aproximar, né? Então, é isso, Broto. Assim, a pedagogia da cooperação ela é possível para todos, né? E tem essa abundância. A gente vai vendo que tem uma abundância. Eu me sinto assim, né? Muito agradecida nesse sentido. Quando a Com faz essa pergunta, a palavra que me pega assim, é o garantir, né? Aí eu falo assim, eu não tenho como garantir nada para ninguém, como é que eu vou responder um trem desse, né? Eu fico nessa história, assim, eu não tenho como garantir. Agora, eu tenho como convidar, né? Como é que eu convido? Convido a pessoa a olhar para si, acreditar em si. Acho que muito do trabalho que eu venho fazendo hoje, que a gente vem expandindo, né? Desde que eu fiz a pós, todo esse acervo está na minha mochila, eu ando com ela direto, né? Então, eu acho que convidar e oferecer meios para cada um olhar para si como uma potência, sabe? Eu acho que é um grande feito, assim. Então, eu não consigo garantir nada, mas, puxa, cada conversa que eu tenho, se eu puder fazer você se sentir potente na tua vida, no teu caminho, potente para ajudar o outro, para apoiar o outro. Eu acho que essa potência que as pessoas, que a grande abundância que a gente tem, né? Essa potência de ser quem é e de fazendo coisas. Eu não sei se eu sou muito, mas eu acho que tem que fazer muita coisa pequenininha, né? Ao invés de pensar numa grande coisa gigantesca. Eu gosto de ir pensando assim, de ir compondo, né? Pequenas coisas possíveis. E aí, Pedro, vou perguntar para você. Tô aqui inspirado por essa pergunta da Com. Como viver e garantir que os outros vivam a abundância que acreditamos que existe? Essa pergunta, para mim, ela revela que estamos em lugares diferentes, né? Uhum. E eu acho que isso é interessante de reconhecer, assim, como estamos em lugares diferentes e como que a gente faz para a gente transformar coisas que a gente acha que, puxa, precisam ser transformadas, assim, né? E para a gente transformar, de alguma forma, aquelas virtudes lá da cooperação, né? A integridade, a abertura para compartilhar, o desapego. Esqueci um, qual que é o outro que eu esqueci? Plena atenção. Plena atenção. Essas virtudes aí, poxa, para a gente transformar, a gente tem que topar sair do lugar, né? A gente tem que topar abrir mão de certas coisas, a gente tem que topar, poxa, dançar ali com alguém, né? Dançar com outras pessoas e ver o que é importante aí para essas outras pessoas. Ao mesmo tempo abrindo espaço, porque é importante para a gente, né? Não uma coisa ou outra. Mas assim, legal, tem coisas que são importantes para a gente, mas o que é importante para essas outras pessoas? E como é que a gente dança? E para dançar a gente, pô, né, Lili? A gente tem que sair do lugar. Como é que vai dançar sem sair do lugar, né? Então, como é que a gente também se coloca para sair do lugar, assim, para olhar para a gente, para o que a gente tem? E eu estou falando de mim também, assim, né? Como é que eu olho para tudo aquilo que eu tenho e falo assim, puxa, será que eu preciso de tudo isso? Como é que eu posso incluir mais pessoas aqui? Né? Como é que eu posso compartilhar mais? Como é que eu posso olhar para as relações em volta de mim e ver assim, quem que está precisando? Como é que eu posso participar de movimentos assim, né, que compartilhem isso que a gente quer compartilhar, essa abundância aí que a gente quer compartilhar, né? Porque muitas pessoas não estão vivendo a abundância. Então, poxa, que incrível que a gente está vivendo a abundância e como é que a gente faz essa abundância transbordar? Abundar. 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 Verdade. E acho que tem uma coisa aí também, assim, que embora não me cabe dar opinião aqui, eu só tenho que fazer o meio de campo, né? Mas é só para fazer a passagem de bola. Isentão, é o isentão. Isentão. Mas é uma coisa assim, eu acho que vocês trazendo isso do que a Com provocou ali, assim, também a gente refletir sobre de que abundância a gente está falando, né? Abundância de quê, né? Porque, claro, às vezes, materialmente falando, né, emocionalmente, cognitivamente,
fisicamente, sutil, mas a abundância em todos os níveis, né? Às vezes, eu fui técnico de basquete durante muitos anos e eu trabalhei em São Paulo em um clube, vamos dizer assim, de alto poder aquisitivo. E um dos grupos que eu era técnico era de jovens de 12, 13 anos. E o treino deles era das 2 às 4 da tarde. Eles chegavam meio-dia, almoçavam no clube e iam embora 10 da noite. Né? E ficava ali colado com a gente. Eu falava, gente, vocês não estão... Não sei. Até que um dia eu, explorando mais com eles isso, eles trouxeram a gente, é que a gente não dá para ir para casa. Né? A gente tem que esperar o motorista que vai vir na tal hora, buscar, tal, eu vou chegar em casa à noite. Então, assim, tem uma abundância de algo, mas tem uma carência de outro, né? E no livro, a gente está abordando esse tema da abundância e da escassez, explorando uma ideia que é o que é que tem entre a escassez e a abundância, que não é nem uma coisa nem outra, não está num extremo nem no outro, e a gente foi se aproximando do que a gente está chamando de a consciência da suficiência, né? Acho que é um pouco do que vocês estão trazendo, né? Que está na intersecção dessas duas polaridades, né? Eu estou de escassez e abundância, e entrelaça, e aquilo que entrelaça a abundância e a escassez é a suficiência, né? Essa busca de algo, como vocês a gente, né? Daquilo que realmente é suficiente para uma vida digna, não só para mim ou para você, mas para todo mundo sem exceção, né? E vejo assim como um passo a passo, como vocês estão dizendo, né? Às vezes pequenos passos que podem causar grandes transformações aí, né? Faz sentido, Ana, isso aí? Total. Eu fico pensando em uma questão que a gente tem estudado muito, que é a ideia de colonizar também a alma do outro, né? Porque se para mim o que é suficiente para mim pode não ser para você, o que é abundância para mim não é para você, e a gente não precisa colonizar a alma de ninguém, a gente só precisa ser e deixar ser, né? E conviver com o que o outro é, né? Como a gente pode conviver? Para mim, esse exercício da convivência ainda é um grande passo, né? E eu fiquei muito encantada com essa ideia da consciência da suficiência. Assim. Ô, Ana, compra o livro. Tem um livro aí? Tem um livro? Vou comprar. Compra ele. No Papo Diver, né, da semana passada, justamente um dos temas era o princípio da convivência, né, com a Lena, e trazendo muito isso, né? O Pedro destacou as 4 pequenas virtudes, né, da pedagogia da cooperação, que são como alicerces, né, desse campo de experiência, né, e orientado por esses princípios, né, o princípio da convivência, da cooperação, da coexistência e da comunidade, né, e que vai se refletindo nas nossas práticas, né, e através desses vários caminhos que a gente está aqui compartilhando. E aqui tem a Nai, ela fala o seguinte, ó, sobre as danças circulares. E a dança circular é como a vida. Primeiro a gente erra, cai e vai aprendendo a ficar de pé. Dar os passos com fé, que logo vem o nosso compasso, no ritmo que cada um tem. E a Vera Lúcia complementa, né? Cooperação é a própria abundância, de amor, alegria, generosidade, compaixão e entrega. Vencer para servir. Essa galera está aquecidíssima aí, né? Gratidão, meninas. A gente tem mais um tempinho para receber mais inquietações, destaques, cutucões aí de quem está nos acompanhando, para aquecer ainda mais aqui a conversa. Diga, Ana. Quero destacar a presença da Fátima Pates, que é uma amiga muito querida, que eu amo muito, e ela fala da frase do Aristóteles, né, que dizia que regar a potência regar a potência para virar ato, né? Aquela história da semente que já contém a potência. Né? Eu penso que quando a gente... Obrigada, Fátima, querida. Quando a gente passa pelo processo da pós, todo mundo que passou sabe. A gente vai viver amor, a gente vai viver dor, a gente vai viver perrengue, a gente vai viver raiva, a gente vai querer matar, a gente vai embora. Tudo isso acontece no microcosmos igualzinho na vida, né? E aí, algumas pessoas rompem para compreender o processo.
Algumas demoram um pouco mais, vão compreender só depois que acaba, né? Mas tudo é um grande processo. Esse imediatismo que às vezes a gente busca que talvez seja um pouco, às vezes, a contramão disso tudo, né? Se é um processo, como é que a gente curte o caminho, né? Para quem vai a Santiago e pensa que a chegada aqui é importante, sabe que todo o caminho, com todas as bolhas, todas as dores, aquilo foi o caminho, e a gente precisa aprender a curtir esse caminho também, né? E acho que foi isso que aconteceu no livro também, né? Com todo esse percurso aí na pandemia. É muito bom, né? A gente fica... Eu fico muito emocionada com todas as nossas falas e podendo estar nesse universo, né? Porque como o meu trabalho que eu fiz na escola do TCC, ensinar a cooperar, eu falo que a gente é PhD em trabalhar em competição, né? Eu sou PhD em competir, né? A gente está, assim, é muito mais fácil a gente esperar que o outro venha com, né, com a força, e com esse universo da pedagogia da cooperação e com essas metodologias que a gente vai aprendendo, né? Eu vou trocando a minha lente e eu sei que eu posso fazer diferente, né? Eu vou trazer algo que eu vivi na aula do Pedro essa semana, né? Então, é olhar o conflito, olhar para o processo, mas olhar com os olhos da outra pessoa, né? Então, é um convite muito interessante que a gente faz a todo momento no processo de cooperação e na pedagogia da cooperação, né? As danças circulares também favorecem a isso, né? Você está com um conflito, quer dizer, o que eu aprendi a olhar para ele como um conflitante, assim, né? Mas como é que seria o olhar do outro? E aí já me molda de um outro jeito, né? E a dança circular também me leva para esse universo. Às vezes eu estou de mãos dadas com alguém que segura a minha mão de um jeito que eu não gosto, né? E eu estou ali sustentando a dança, a música, a mão dada, o desconforto, não é mesmo? Eu estou ali. E quantas vezes na vida eu não tenho pessoas assim ao meu lado, né? Me desafiando, desconfortável, trazendo situações que não está sendo bom para mim, mas eu estou ali sustentando. Então, as danças circulares, ela vem num movimento muito poderoso, porque ela traz o corpo da gente como um instrumento do sentir. E a cooperação é linda por conta disso, né? Quando eu falei no início da conversa que a dança circular, o olhar, né? A gente olhar, então assim, a gente vai para os encontros de dança e você consegue dançar com 250 pessoas, isso pulsa aqui dentro, que é uma coisa, né? Onde é que pulsa, Lili? Aqui dentro, Fábio. Nós... Online. Online. Pulsa dentro do corpo da gente, Fábio. Eu fico muito emocionada com tudo isso. Então, parece que são carimbos que vão trazendo para mim esse processo todo, né? Nossa, eu estou vivendo isso, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, é muito rico, né? Tudo isso. Ô Lili, você falando assim, né? Acontece dentro, né? E acontece fora, né? Eu me lembro de muitas vezes dançando com vocês, aquele momento onde parece que é só um que está dançando, né? Você tem uma roda com muita gente e a sensação, tanto interna assim como externa, é como se realmente naquele momento a gente se encontrou, tá todo mundo nesse passo, né? Como uma comunidade, né?
feita de diversidade, né? E no começo, às vezes, isso me chama muita atenção ali na Menúcias, né? Nessa dança grega. Ela tem um ritmo bem meditativo, mas no começo as pessoas meio se atrapalham com isso, os passos vão para cá, daqui a pouco chega uma hora que está todo mundo de olho fechado, espontaneamente, e os passos muito refinadinhos. Então, acho que né, o que eu sinto do que vocês estão trazendo, reforçando o que a Com e as pessoas aqui estão comentando, é que é uma jornada, né, Ana? Como você falou, é uma jornada que só tem hora para começar, né? E não tem um momento de terminar, né? É uma jornada de descoberta e transformação, e muitas vezes de cura para a vida toda, né? E o que eu sinto que é muito potente, né, nesse campo da nossa experiência, aqui sintetizado pela pedagogia da cooperação, né? Quem está meio entrando agora assim na conversa, né? Nós estamos aqui nesse Papo Diver, reunindo alguns dos processos, né, que fazem parte da abordagem da pedagogia da cooperação, né? Com a Lili, com as danças, a Ana Paula com transformação de conflitos, o World Café, Open Space, e o Pedro com comunicação não violenta. No livro, a gente apresenta 13 processos, né? Metodologias colaborativas, dentre várias outras que estão presentes hoje no mundo, e que aqui a gente está conversando um pouquinho em torno delas, né, que se conectam, né, com os princípios da pedagogia da cooperação, com os procedimentos, né, que é o jeito, a didática que a gente utiliza para criar esses campos que favorecem os relacionamentos colaborativos e, fundamentalmente, que amparam a prática, né, o conjunto, a trilha de 7 práticas que, vamos dizer assim, se apresentam externamente para facilitar a nossa experiência, né, de cooperação, né? E acho que é nesse passo a passo que a gente vai se fazendo e desfazendo, como pessoas não ideais, né? Esse é um dos mantras na pedagogia, né? Cooperação acontece entre pessoas reais, num mundo real, né? Um mundo de diferenças acentuadas, né? Pessoas que são muito corajosas, capazes, potentes, sonhadoras e medrosas, frágeis, que têm medo, né? E que se conflitam sem saber como sair disso, para esse mundo real, com pessoas reais, não ideais e nem normais, né? Mas um mundo que realmente a gente pode fazer junto, né? Muito bom. Posso Não falar sei uma se é coisa, bom, né, Fábio? Ana? Mas é real. Diga, Pedro, desculpa. Eu fiquei, assim, te ouvindo, né, sobre as metodologias, eu fiquei com vontade de compartilhar 2 coisas, assim. Uma é que eu acho que muitas dessas metodologias não surgiram do nada, né? Elas surgiram dessa escuta dessas pessoas que propuseram as metodologias, que foi uma escuta para tecnologias aí desenvolvidas, tecnologias tradicionais, tecnologias da cultura popular, né, tecnologias das culturas ancestrais. Então, acho que é uma forma de honrar também todas essas tradições, né, todas essas culturas que são muito sábias assim para essa questão da convivência, tem muito conhecimento incrível nas culturas ancestrais. E não só nas culturas ancestrais, mas algumas dessas metodologias têm essa escuta para aquilo que acontece na espontaneidade, né? Para aquilo que acontece no acaso também. Às vezes acontece alguma coisa e alguém fala: opa, tem um negócio aí. E aí, baseado nisso, então é interessante essa escuta para a ancestralidade e, ao mesmo tempo, para o presente, assim, né? Isso é uma das coisas que eu fiquei com vontade de compartilhar. E outra coisa, foi uma sacada, assim, para mim, que foi uma das sacadas, acho que, mais valiosas nesse contato com a pedagogia da cooperação, que foi... Eu tinha um pouco essa polarização, criando, assim, uma certa inimizade entre cooperação e competição, né? Então, na minha cabeça, tinha um pouco isso, assim, a cooperação é boa e a competição é ruim, é do mal, né? E isso tem muito a ver com aquilo que eu vivi competindo
e com aquilo que eu vivi cooperando. Mas aí depois eu fui ampliando um pouco assim, essa compreensão, e aí eu comecei a me perguntar, né? A cooperação a serviço do quê? A competição a serviço do quê? Porque, às vezes, uma cooperação pode estar a serviço, sei lá, do lucro, né? Pode estar a serviço de aumentar a desigualdade. E, às vezes, uma competição pode estar a serviço de quem cria o projeto mais incrível para a gente se conectar como sociedade, sei lá. Pode ser uma competição, né? Então, assim, acho que além de pesar a cooperação e a competição, é também uma pergunta que para mim é muito preciosa, é assim, está a serviço do que esse processo, né? Está a serviço do que isso que a gente está fazendo aqui? E é isso que eu queria compartilhar. Só isso, Pedro? A essa altura, cara, a conversa quase acabando, você abre uma janela incrível dessa, assim. Nossa, dá vontade de pular dentro, assim. Vou aproveitar, Pedro, que você traz duas coisas muito valiosas aí, e que acho que merece um papo Diver 3, só para explorar um pouco isso. O Lanes, né, traz assim, uma memória da aula que ele teve na pós com a Lia Diskin, onde ela comenta sobre essa questão do discernimento, né? É um pouco isso que você está trazendo, né? Discernir o que é uma coisa e o que é outra, né? E a partir do que a gente está vendo e vivendo isso que a gente está vendo e vivendo, né? E como isso está hoje nas nossas vidas, no mundo posto, né? Porque, de fato, acho que passa muito por aí essa clareza que a gente vai ganhando conforme vai caminhando também, né? A gente vai caminhando e vai descobrindo, né, o caminho. Tanto é que na abordagem né, que a gente está trazendo no livro, a gente está deixando assim, uma direção apontada, que é a nossa direção, que é, como propósito da pedagogia da cooperação, essa criação de ambientes para que todo mundo possa vencer, né, para que todas as pessoas possam vencer com S, ser quem são, para poder servir ao bem comum. Do meu ponto de vista, isso faz um convite muito claro assim, sobre para o que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Né? É para o meu bem-estar, é para o bem-estar meu da Lili e desfavorecendo o bem-estar seu, Pedro e da Ana, é para o nosso bem-estar aqui, mas sem levar em conta o bem-estar de quem está nos acompanhando, ou é para o bem-estar comum? Né? Então, uma perspectiva que a pedagogia da cooperação aponta é para esse serviço, ela serve e a gente se coloca a serviço da criação de algo que seja bom para todas as pessoas, sem exceção. A gente pode falar, mas isso é meio que uma utopia, né? Mas essa é a direção. Não se trata nem de chegar lá. Todo mundo, então, foi beneficiado por aquilo que eu acabei de fazer aqui. Eu não sei, mas no meu campo de consciência e discernimento, todas essas pessoas estão incluídas. Enquanto eu não conseguir ter clareza de que isto gerou benefício para todo esse campo, eu ainda, vamos dizer assim, vocês sabem que eu sou um pouco radical nessa ideia, eu ainda não estou cooperando. Isso não é cooperação ainda. Né? Cooperação é quando todo mundo se beneficia. Quando isso vai acontecer? Nunca. Por isso é uma direção. Quer dizer, nunca sim, né? No meu pequeno tempo aqui de percepção. Diga, Ana Paula. Dá tempo de falar, num dos movimentos da transformação de conflito, da mediação de conflito, que é essa abordagem que eu sou tão apaixonada, entra uma última fase, que é o que a gente chama de negociação colaborativa. Né? E na negociação colaborativa, o que a gente busca num trabalho de mediação não é que cada um consiga o que quer, mas que cada um consiga, a partir do que é possível, primeiro fazer crescer o bolo, a gente fala, né? E que cada um consiga, na medida do seu possível, satisfazer, sair de lá satisfeito com a conquista que tiveram juntos. Né? Então, isso me tira do lugar da posição de eu querer o que eu quero e ter o que eu quero, mas ter o que é possível para que ambos tenham e satisfaçam os dois. Né? Então, isso é uma busca, é um trabalho, a partir do diálogo, da CNV, de outros instrumentos, que a gente vai costurando esse trabalho. Né? E eu acho que é uma utopia, não, é uma realidade, a gente consegue fazer isso. Né?
só sabendo que o que satisfaz um não satisfaz outro, não vai ser igual para todo mundo. Isso que é importante saber, porque às vezes eu estou satisfeita e você com outra coisa e não é igual que a gente conseguiu. E às vezes não é para ser mesmo, né? E não é ao mesmo tempo, né? Não é ao mesmo tempo, você sente diferente em momentos diferentes. E também É fofo, né? e tem uma coisa aí também em relação à utopia que eu acho que é assim, né? Até o próprio Paulo Freire fala isso, né? Qual que é o problema da gente ter sonhos, né? Qual que é o problema da gente ter, assim, utopia no lugar desse sonho que impulsiona a gente, que faz a gente se mover, que faz a gente levantar da cama, né? Então, a utopia, se ela é colocada nesse lugar, dessa direção dela, desse lugar que a gente quer, pelo menos se aproximar mais desse lugar, poxa, vai me ajudar a levantar da cama todo dia, né? E ter um motivo para fazer as coisas. Total, Pedro. Se lembrar, Diga, Ana. se lembrar que em 2003, quando a gente levava a cooperação para as empresas, o pessoal ria da nossa cara, então a gente pode dizer que a nossa utopia, hoje, a gente é chamado lá, né? Verdade, verdade. E tem esse lugar mesmo assim de estar nos tirando do lugar, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a utopia é aquilo que ainda não tem lugar, né? E a gente precisa sair do nosso lugar. Essa ideia das inquietações, né? Como terceira prática da pedagogia da cooperação, nasce um pouco disso, assim, né? Dessa coisa, o que é que me inquieta, o que é que me incomoda, o que é que me tira do lugar. E que, se não for com a outra pessoa, eu fico no ar, né? Eu não vou encontrar o pouso ali, né? Esse compartilhar as inquietações, né? Então, nós saímos do lugar, né? Do nosso lugar individual, né? Mas sem deixar de ser, né? Quem cada um e cada uma de nós é, para nos encontrar em um lugar comum, né? Um ponto de encontro, né? Aqui, né? No Papo Diver, inspiradas aí por essa cocriação, né? Da qual todos nós aqui fazemos parte de muitas formas, né? Para materializar nesse finalzinho de ano, 2020, né? O livro da Pedagogia da Cooperação. Eu recebi agora, inclusive, a informação aqui que nós estamos com 309 exemplares já vendidos, né? Nos aproximando cada vez mais aí da nossa meta, que até o dia 10 de novembro a gente chegará, né, como vocês estão falando, assim, a 700 exemplares, o que vai tornar possível a impressão de 2.000 exemplares, né, que serão naturalmente entregues para essas 700 ou mais pessoas que adquirirem na pré-venda e serão depois distribuídos, né, através de várias pessoas para vários lugares, né. E aqui eu quero deixar o espaço, então, aberto, né, para vocês, mais uma vez, inspirados aqui por uma pergunta da Soninha e uma apreciação da Vera, para que a gente costure com todo o papo que a gente teve até aqui e apontando para uma direção, gente, que eu, né, quero convidar vocês a nos ajudar a enxergar qual é o legado, né? Qual é o legado dessa cocriação, né? Esse livro da Pedagogia da Cooperação sendo plantado na Terra nesse momento, qual é o legado, né, dessa nossa, vamos dizer assim, cooperação, né? E a Soninha, ela comenta, né, como vocês diriam, então, em uma palavra, a abundância da pedagogia da cooperação que reúne o social coletivo e o singular subjetivo, né? E a Verinha comenta, saudades muitas de dançar juntos, nessas jornadas de curas e transformações que já vivemos na pós, né? Quem gostaria de começar a tecer essa síntese e a lançar a bola do legado, né, adiante aqui? Eu acho que eu topo. Vai lá.
Eu acho que a minha palavra... Pô, uma palavra sacaneou, né? Pô, depois de tantas palavras, né, faladas aqui... Não, tô brincando. Sacaneou não, é um desafio gostoso. E eu acho que nesse processo de pensar qual seria a palavra, eu pensei tanto que isso se reduziu a uma letra. Ó, intrigante, hein? Essa letra é a letra E. É a letra E. Que Lindo! para mim foi essa descoberta assim do E, né? O que existe isso e aquilo? Como é que é esse espaço do E? E não do ou, né? Que é uma coisa ou isso ou aquilo, mas como é que é esse espaço nas relações, para as nossas necessidades, para aquilo que é importante para a gente? Eu acho que todas essas metodologias, de alguma forma, estão falando essa língua do E, assim, né? Como é que a gente cabe? Como é que essas histórias todas cabem no mundo, né, Ana? É, Então, a minha palavra é uma letra, essa letra E. E pô, agradeço a pergunta desafiadora, porque eu nunca tinha pensado nisso, hein? Então, saindo do forno nesse exato momento. Ô Pedro, acho que dá tempo de colocar no livro ainda. essa Boa, boa. muito bom, muito bom. A Vera colocou que utopia não é o irrealizável, mas o irrealizado, do Leloup. Maravilhoso, né? Caramba, agora eu não vou falar uma palavra depois que você falou uma letra, porque para mim agora eu fiz assim. Aí vou fazer. Então vai ser um suspiro, né? Você falou de legado, né? Eu fiquei com essa história do legado do livro, sabe? Para mim, o grande legado é a esperança do verbo esperançar, que eu acho que isso que mescla um pouco com fé, né? Que é o que move. O que me move é um propósito, né? E ele está muito conectado com a esperança. Então, eu fico com a esperança e dou o braço assim para o nosso propósito. Eu acho que estar há tanto tempo experimentando, burilando isso em mim, faz com que eu consiga ter esperança. Se deu certo em mim, eu tenho que ter esperança. Assim. Sabe essa coisa? Se isso trouxe tanta transformação para a minha vida, isso me dá esperança. E eu acho que quando cada um faz em si, isso enche de esperança e a gente vai contaminando as pessoas a partir do que a gente vive. Né? Então, era só o legado, era só isso, e eu falei um monte. Né? Né? E falei um monte. Pedro! Para mim, Broto, assim, eu acho que tem uma coisa que você falou no início e que me conecta muito comigo mesma, com a pedagogia da cooperação e com a dança circular e com tudo. É para cada um, sem exceção. Então, qualquer pessoa cabe na pedagogia da cooperação, qualquer pessoa cabe na roda de dança circular, qualquer pessoa cabe na CNV, no World Café, sabe? Qualquer pessoa, e sem exceção, né? Sem exceção. E, então, isso, para mim, não tem preço, né? Então, isso é muito valoroso, né? É muito valoroso. Por isso que eu estou aqui hoje. Ai, meu Deus do céu, né? Quanto convencimento. Mas é isso, Broto. Perfeito. Eu estou assim, já lamentando aqui e celebrando ao mesmo tempo, porque temos mais 5 minutinhos para a gente encerrar a nossa conversa. E como muitas pessoas estão dizendo aqui, poderia ser um papo aí para muitos outros papos de Iver, né? Muito chopp. Muito chopp. Papo para muito chopp. E indo nessa onda e da palavra, síntese dessa celebração que a Sonia e a Vera estão trazendo, eu reconheço assim uma palavra que ao mesmo tempo é um ato
né? E que, para mim, representa e cria essa oportunidade de encontros genuinamente colaborativos, né? E aí eu gostaria de convidar a gente aqui, nós quatro, e juntamente com todas as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento, a praticar essa palavra e esse ato como uma síntese, né? A gente costuma brincar com essa ideia da síntese, especialmente na quinta prática da pedagogia da cooperação, reunir soluções comuns, que é aquela solução que não é a minha nem a sua, é aquela que nasce entre a gente, né? Essa ideia da síntese, né? De uma resposta genuinamente colaborativa. E o ato que, para mim, isso é mais eloquente, né? Que deixa isso mais assim a flor da pele, é o silêncio, né? O silêncio só pode existir se a gente ir junto para ele, né? Se eu ficar em silêncio, você ficar falando, né? Não rola, né? E vice-versa. Então, gostaria de fazer esse convite para a gente ter aqui um minutinho de encontro genuinamente colaborativo e desse lugar, né? Desse espaço, né? De silêncio, a gente poder inspirar e oferecer, colocar a serviço, né? Das pessoas, das situações, dos lugares, dos momentos, né? Que cada pessoa aqui livremente desejar, né? Se servir desse espaço de silêncio para poder servir, né? A quem nesse momento necessita. E aí quero convidar a Ana Paula Peron a nos guiar nessa síntese de silêncio. Pode ser, queridona? Eu que falei, feito não sei o quê, quero aceitar. Entendi. Entendi. Acho que eu vou fazer como a gente fez no começo. Pedir que cada um e cada uma se acomode e perceba seu corpo neste momento. Perceba como ele se expressa no silêncio. Que sensações afloram, que percepções brotam, que conexões surgem neste silêncio coletivo de 36 pessoas às 20h30. Sentindo coletivamente um grande abraço coletivo, um grande abraço presente nessa comunidade que está aqui. E absorver, seja qual for o movimento que venha,
você se entrega um pouquinho para ele. Muito bom, gente. Muito bom. Gratidão. Pedrinho, alguma coisa antes de sairmos? Apreciando esse silêncio, né? Apreciando o espaço aí entre a gente e todas essas formas da gente estar junto, né? Que não é só pelo verbo, pela palavra, mas pelo espaço, pelo silêncio, pelo sensorial, né? Pelo corpo. Agradecido. Gente, então, né, com esse papo diver, muito inspirado aqui pela presença do Pedro, da Lili, da Ana Paula e de toda essa comunidade que nos acompanhou aqui, nos apoiou e nos inspira daqui para o mundo todo. Um sentimento de gratidão, né, em nosso nome, em nome do Projeto Cooperação e da Bambual, que estão ancorando, né, a realização, né, desse nosso projeto de cooperação, do livro da Pedagogia da Cooperação, e que está em plena campanha, né, de realização. Né? E, com certeza, né, esse encontro silencioso, mas muito potente, que faça, né, chegar no coração de cada um e de cada uma de nós, né, essa pequena semente de cooperação. Gratidão e até semana que vem, Papo Diver 3, depois que a Ana Paula Peron dizer alguma coisa. Tem uma pergunta do Word Café. Oh. Quem foi aluno aqui sabe que essa pergunta é fundamental. Antes de você jogar essa pergunta, eu só quero agradecer a Carlinha, que está na torre de controle lá, está nos bastidores, né? Carlinha querida. Carlinha, a Dani, né, a Dani, do trio de coorganização, né? E a Isabel lá na Bambual. Muito bem. Pergunta que vai jogar para a rede hoje, vocês vão ter que responder lá. O que você ainda não está fazendo, que ao fazer ajudará a vender os 700 livros até dia 10. Missão dada, hein? Missão dada. Missão dada agora é cumprida. O que você ainda não está fazendo, que ao fazer... Ana Paula, já que você tem 5 irmãs e eu também tenho 5 irmãos, a gente vai ter que ir para essa rede também. Do céu, já estão 10 aqui, já estão resolvidos. Gratidão, Pedro, Ana Paula, Fábio. Gente, bom poder participar desse processo todo, viu? Muita alegria mesmo. Muito bom. A honra estar aqui. É verdade. Gratidão, gente. Bom, isso vai ficar gravado, que vocês espalhem para quem quiser poder desfrutar desse nosso Papo Diver. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima.